A paz, queridos. Não vou falar muito porque a noite é dele, né? Mas é um privilégio muito grande. Chorei ali já, né? Ponto. A gente tá aqui. Eu vim em setembro do ano passado, a gente conversou só no escritório, né, Silvia? Não deu tempo de participar do culto. Mas é um grande momento. Acho que só a gente, que são os quatro e a avó que tá sabendo o que tá acontecendo aqui, né? Vozinha, saudade demais. Já me deu uma carta linda ali na entrada, né? Carinha dela. Uma benção, gente. Vocês talvez não conheçam nem nada, mas para a gente tem sido um marco esse dia. Amém. Mesmo porque um dia eu estava lá no Brasil e alguém orou por nós e o Tony falou: nós estaremos na igreja do pastor Fernando e pastora Silvia. Faz tempo isso, Fernando, muito tempo. E aí você esquece. E você sonhou também, né? Assim, então, ok, isso é de Deus, é isso que eu quero falar para você, né? E que o Senhor abençoe sua vida. Vieram conosco o pastor Vini e a pastora Yara, que já ficaram em pé ali. Ele é pastor de adoração, ela na área de artes. O Senhor nos trouxe de uma maneira muito gostosa também juntos. Creio que vamos voltar outras vezes, né? Juntos também. E está nos acompanhando o Marco e a Mary, conhecido de vocês, queridos demais nós também, enfim. Tem sido um tempo de Deus na nossa vida, esses 10 dias em Orlando, e muitos outros vão de vir. Que o Senhor abençoe a tua vida com profundidade. Que a intimidade dele seja algo essencial para a sua respiração, para você viver, né? Que não seja o domingo à noite o teu tempo com Deus, mas seja all the time o teu tempo com Deus. Amém? Deus abençoe você. Pode orar. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Fernando e à pastora Silvia a alegria de me cederem aqui o púlpito e compartilhar com vocês. Eu falei para ele que eu quero compartilhar o que Deus... Pastor, quanto tempo tem aqui? Fale para mim. Eu pus aqui meu cronômetro, tá? Compartilhar com vocês uma palavra que Deus deu lá na igreja para a gente. Então a gente vai falar o que a gente vive, né? Eu não sou um orador com muita eloquência, eu sou um pastor de ovelhas. Meu negócio é cuidar de gente. Então eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E esses 10 dias foram dias de férias, eu tinha guardado 10 dias para viajar para cá. E então férias é férias, geralmente o pastor não quer trabalhar nas férias, né? Mas eu falei, eu tinha que pregar em Houston, eu fui lá pregar e vim aqui, e outros convites falei, não vou pregar, vim para estar com a Simone, com o Vini e a Yara, e compartilhar com vocês. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Esse é um texto muito importante para as nossas vidas. Eu sei que você é brasileiro e tem acompanhado as notícias do Brasil. E ser cristão não é diferente. Ser cristão é um tempo difícil, seja aqui na América, seja no Brasil. Está difícil ser crente. Está difícil ser cristão e servir a Deus. E esse texto ele vai falar... Tenho certeza que ele vai falar muito ao seu coração nessa noite. Mesmo assentado, eu quero ler para você do verso 1 até o verso 8. Diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi-me, montes, a contenda do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que é que te tenho feito? Em que te enfadei? Responde-me. Certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano.
Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, ou fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Até aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te pedir que a tua palavra venha falar aos nossos corações e que ela possa, Senhor, penetrar e fazer morada e fazer toda a obra para o fim ao qual ela foi destinada, Senhor. E nós saímos daqui nessa noite, Senhor, transformados, ó Deus, dispostos, ó Pai, a fazer a tua vontade cada dia em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela alegria de poder rever Fernando, ó Deus, rever a pastora Silvia, a avó Joice. Quero te agradecer, Pai, no nome de Jesus, e conhecer esse povo. Nós oramos gratos por tudo no nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante porque Deus, ele fala que ele tinha uma contenda com o povo de Israel. É isso que o profeta Miqueias está trazendo de revelação. Deus, ele está dizendo, eu tenho algo contra vocês. E ele não tinha algo só contra um povo, porque nessa época já tinha os dois reinos, o reino do norte, o reino do sul. Então a contenda era contra os dois reinos, era com todo Israel. O povo tinha se desviado, o povo vivia no pecado. E deixa eu falar, talvez isso não aconteça aqui só lá no Brasil, mas eu sou pastor de ovelha, de gabinete. Lá no Brasil é que aparece algumas coisas assim de gente que está dentro da igreja, mas vive fazendo coisa errada. Na igreja, levanta a mão, adora, dá o dízimo, canta, prega, mas lá fora vive uma vida morta. E ele está declarando aqui. E isso acontece lá no Brasil. Não sei, aqui não deve acontecer não, viu, pastor? Aqui é primeiro mundo, né? Então aqui a coisa é diferente. Mas lá no terceiro mundo, lá a coisa é diferente. Então ele tá dizendo, e ele vai expor para o povo aquilo que ele tem contra eles. Ele falou, vocês não se lembram daquilo que eu faço por vocês. Vocês já se esqueceram. E é verdade, nós temos uma memória curta. O salmista, quando ele escreve o Salmo 139, Salmo 103, ele diz assim, bendize a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma o Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E a gente se esquece muito fácil daquilo que Deus faz por nós. Talvez hoje a gente levantou e nem agradeceu. Uma coisinha simples que você não pediu para Deus, mas que Ele fez por você. Ele renovou as misericórdias dele. E é porque Ele renovou as misericórdias dele que nós estamos aqui hoje. Mas ninguém se lembrou de falar, Senhor, obrigado pela tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Né? Então, às vezes a gente se esquece, e Deus fica olhando para nós. E Deus, ele, de tempo em tempo, ele levanta um profeta, e ele levantava aqui para falar com o povo de Israel, vocês estão se desviando dos meus caminhos. Vocês se preocupam mais com as suas coisas do que com as minhas. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu vivi aqui 5 anos. Eu sei como é a vida aqui nos Estados Unidos. Embora já façam 14 anos, mas não mudou muito. Então ele vai e ele diz assim, eu tenho uma contenda com vocês. E ele vai dizer, o que eu tenho feito? Em que eu estou enfadando vocês? Me respondam. Então essa pergunta eu quero deixar para você. O que é que Deus tem feito que te enfada muitas vezes de você se dispor a fazer a vontade de Deus? Porque não se engane, não é quem vem na igreja todo domingo e diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Não é quem dá dízimo. Não é quem ajuda o projeto que o pastor citou agora. Mas casa? Projeto mais? Não. Quem vai entrar no céu está lá em Mateus 7. É aquele que faz a vontade de Deus.
E eu nunca vi na minha vida um tempo tão difícil em que as pessoas não abrem mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. É um tempo difícil que a gente está vivendo para o cristão. A gente tem um monte de coisa para fazer, mas quando fala para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, a gente não quer fazer. E não se esqueça, não fui eu que falei. Foi Jesus, terminando o seu sermão lá do monte, ele vai falar assim, que a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que vem primeiro? Você ou o reino de Deus? Você, suas necessidades ou o reino de Deus? Pastor, mas o senhor não sabe o que eu não preciso saber. Eu sei, eu sou pessoa, eu tenho lutas e tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas eu sei o quanto Deus faz na vida de uma pessoa quando você se dispõe a viver a vontade de Deus. Eu vim aqui porque é um milagre. Só por causa disso. Falei, eu orei com a minha esposa, faltavam 2 dias para a gente viajar. E a gente precisava de algo da parte de Deus. Eu falei para ela, vamos orar, vamos olhar para Deus. Demos as mãos, deitados na nossa cama, oramos. Senhor, nós vamos olhar para aquilo que nós temos e não para aquilo que nós não temos. E nós temos o Senhor. Amém. Então os nossos olhos estão no Senhor e não em outras coisas. E Deus, em 2 dias, fez maravilhas. Quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, você começa a descobrir coisas que você nem imagina. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu tenho certeza que muitos de nós queremos, almejamos ir para o céu. Mas o céu, ele é reservado para aquele que se dispõe a fazer a vontade de Deus. Então ele está perguntando, o que é que eu estou te enfadando? O que é que eu estou fazendo que te aborrece tanto? E aí ele vai dizer aqui, e ele vai dizer, certamente eu te fiz subir da terra do Egito. Ele está dizendo, certamente eu te salvei. Você estava numa vida de escravidão. E eu te tirei do Egito. Irmãos, nós éramos escravos do pecado. E um dia a graça de Deus nos alcançou. É o poder do Evangelho que transforma o homem. E ele nos alcançou e nos fez novas criaturas. Para quê? Para que nós sirvamos a Deus. Não para outra coisa. Você não está aqui para ganhar dinheiro, viver e depois, se sobrar tempo, viver para Deus. Você está aqui para servir a Deus. E se sobrar tempo, você ganha dinheiro. Porque ele diz, cuida do meu reino em primeiro lugar, que depois eu cuido das coisas que você precisa. Você crê nisso? Amém. Não, pastor, mas eu preciso do green card. Irmão, descansa. Tudo que você precisar, Deus sabe. E ele vai te abençoar. Mas ele começa dizendo, eu te salvei, eu te libertei da escravidão. Isso é algo que não tem preço, irmãos. Deus nos alcançou. Deus nos amou de tal maneira que ele deu o filho dele. Para quê? Para que a gente fosse salvo. Para que a gente não fosse mais escravo do pecado. Esse peso fosse tirado das nossas costas. Então ele vai falar, olha, lembra do que eu fiz com vocês. Da casa da servidão te remi. Enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. E falou assim, eu dei uma liderança para vocês. Lembra que eu dei esse pessoal e vocês viram milagres. Foi através da vida desses 3 homens, dessas 3 pessoas, que vocês viram milagres. E o povo se rebelava contra a liderança. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou vendo Fernando agora. Mas Hebreus diz assim, para você aprender a obedecer o seu pastor. Sua pastora. Porque eles velam pelas vossas almas como quem há de prestar contas. E para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Está lá em Hebreus 13, 17, 13, 7, alguma coisa assim. Você lê. E muitas vezes o pastor fala, tá louco, hein, pastor? Qual que é a sua?
Cheirou? Ô, pastor, ele está pegando pesado com a gente. Não, irmão, ele está falando uma coisa que é boa para você. Ele já andou, ele já viveu, ele ora por você, ele sabe, Deus está falando, ele é o líder. Quantas... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, presta bem atenção no que eu vou falar. Eu gosto de falar isso. Você pode ver o maior milagre da face da terra. Isso não muda o seu coração. Isso não te salva. Isso não faz você uma pessoa melhor. Você sabia disso? Milagre, pastor, não salva ninguém. Milagre não transforma ninguém. Milagre é milagre. Posso falar para você, você pega a Bíblia, abre lá a história do povo saindo do Egito. E aí eles chegam diante do Mar Vermelho. Quem já viu o mar se abrir aqui, irmão? Literalmente falando. Quem já viu um mar se abrir? Ninguém, nós nunca vimos. Mas aquele povo viu. E sabe onde aquele povo ficou? No deserto. Porque mesmo vendo o que eles viam, eles foram incrédulos. Incrédulos. E quem liderava eles, falava, gente, esses caras que vocês estão vendo aí, vocês não vão ver mais. Fiquem em paz. Às vezes o pastor está aqui dando uma palavra para você, às vezes está te ensinando algo, e você fala, que é isso? Esse cara não sabe de nada, ele não sabe da luta que eu estou passando lá em casa, ele pode não saber, mas Deus sabe, ele está falando para você algo que vai fazer você transpor, e você não entende. Deus não deu líder por nada, Deus deu líder para a gente seguir. Então sigam com alegria os seus pastores. Porque eles são líder de vocês. Deus ama quando a gente aprende a obedecer. E às vezes a gente não sabe. E aí ele vai falar que, olha, vocês se lembram aqui, povo meu, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde, né? Então ele vai falar assim, vocês se lembram que o rei Balaque consultou Balaão, e falou, amaldiçoa esse povo. E Balaão falou assim, olha, eu não posso amaldiçoar o que foi abençoado por Deus. Quantos crentes nós temos aqui em Jesus? Levante sua mão. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Então, ainda que alguém queira te amaldiçoar, ele não pode. Sabe por quê? Porque você foi abençoado por alguém superior. Foi Deus quem abençoou a sua vida. E se você vive uma vida reta, fazendo a vontade de Deus, quem pode te amaldiçoar? Quem pode fazer uma macumba, acender uma vela de 7 dias, botar uma galinha morta para fazer você alguma coisa? Meu irmão, você fala para ele, você quer fazer um trabalho, faz direito. Faz um trabalho bem feito para o seu santo, porque o meu santo é forte. Você não precisa ter medo de nada disso, não. Quando você vive fazendo a vontade de Deus, você não fica assim, ai meu Deus, olha a macumba ali. Você fala assim, tem misericórdia, liberta essa vida que fez esse trabalho, porque ele não sabe nem o que ele está fazendo. Né? Então, Deus te abençoou, você é abençoado por Deus. Entenda isso, ele falou, já te salvei, eu te tirei da escravidão do pecado, eu te dei uma liderança pastoral. Ninguém pode te amaldiçoar, porque eu te abençoei. Deus estava falando para ele, olha, ele foi pago para amaldiçoar, ele disse, eu não posso, porque Deus abençoou. Eu não posso mudar a sentença de Deus. Quem aqui dessa terra pode mudar o que a Bíblia diz? Ninguém. E Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso, no capítulo 1, verso 3, disse que eu e você fomos abençoados. Deus nos abençoou. Quem vai nos amaldiçoar? Quem vai intentar contra o braço forte do Senhor? Aleluia. Ninguém. E aí ele vai e vai falar, lembra do que eu fiz, dos milagres, desde Sitim até Gilgal. Aquele povo queria comer, Deus mandou o maná. Teve vontade de comer carne, mandou as codornizes. Não tinha água, Deus falou, fere a rocha. E saiu água. Então,
eles foram vendo milagres e milagres, e ele falou, eu tenho feito tudo isso para vocês, mas parece que isso não é suficiente. Então eu quero falar para vocês, povo aqui de Deus, que está ligado no ministério, o que é que Deus precisa fazer mais para você entender que a vontade dele tem que ser primeiro na sua vida? O que mais Deus precisa falar ou fazer para que você entenda que ele é primeiro e que sua vontade é segunda? O que é que Deus precisa fazer? Pensa, medita nisso. E aí parece que eles vão responder para Deus. Olha o texto. O texto começa dizendo assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante Deus? O que o Senhor quer que eu faça? Fala o que o Senhor quer que eu faça, que eu vou fazer. E aí ele vai fazer uma pergunta para Deus. Virei perante o Senhor com holocaustos, com bezerros de um ano, é isso que o Senhor quer? Sacrifício? É isso que Deus quer, irmão, sacrifício? Será que é isso que Deus quer? Não, irmãos. Vou ficar, pastor, 7 dias sem comer. Será que é isso que Deus quer? Pastor, eu vou passar 24 horas do dia orando. Nem vou sair de casa, nem vou falar com ninguém. Vou ficar lá no meu quarto. Será que é isso que Deus quer? Aí quando você levanta das suas 24 horas de oração, Deus fala para você, vai lá e abençoa alguém. E você fala, vou abençoar coisa nenhuma. Esse cara não trabalhou. E a Bíblia diz que quem não trabalha não come, não dou um centavo para esse cara. Do que valeu suas 24 horas? Se o Espírito de Deus falou para você abençoar e você não abençoa. Fala para mim, irmão, do que adianta 24 horas de oração, você deixar de dormir e não obedecer o que Deus quer? Você sabe o texto, é só abrir lá, 1 Samuel 15, 22. Tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a palavra de Deus. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus, ele está falando, o senhor quer isso? Ele falou, não, eu não quero sacrifício, eu quero que você aprenda a me obedecer. Aí ele vai falar aqui, ó. Agradar-se-á, verso 7, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiro de azeite? O azeite, você sabe a história da viúva do azeite. Ela não tinha dinheiro para pagar a dívida. Ela falou, só tem um pouquinho de azeite. Deus multiplicou o azeite daquela mulher, falou, vai lá e paga a sua dívida e vive com o resto. E aí parece que ele está falando, o senhor quer dinheiro? É isso que o senhor quer? É isso que o senhor espera que eu venha diante do Senhor e deposite aqui $1 milhão? Deus não precisa do nosso dinheiro. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado e diz assim, Deus não precisa do seu dinheiro. Mas a obra dele precisa. Viu? E a Bíblia diz, lá, Ageu 2,8, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. Salmo 24 diz, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de todas as coisas, Deus não precisa de nada disso. Mas Ele quer ver até onde vai a nossa fidelidade para com Ele. Com o que eu vou me apresentar diante do Senhor? Aí fala assim, eu vou dar o meu filho, o fruto do meu ventre, pelo pecado? Não, você não precisa de nada disso. E aí ele vai entrar no verso 8, que é o versículo que eu quero falar com você. Ele diz assim, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos repetir? Eu falo e você repete. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Obrigado, querido.
E ele está dizendo, ele te declarou. Quem declarou? Foi Deus. Foi o próprio Deus através do profeta. Ele está dizendo, ele te declarou. Irmão, presta atenção. Isso não é algo que você fala assim, deixa para lá. Isso é uma revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida. E toda revelação que vem da parte de Deus é algo poderoso para nós. Você se lembra de Jesus, quando ele está andando com seus discípulos, lá pelos lados da banda de Cesareia de Filipe, em Mateus 16, e ele começa a perguntar para os homens, para os seus discípulos, o que os homens dizem ser o Filho do Homem? E ele falou, uns dizem profetas, uns dizem que é Jeremias, outros Isaías, João Batista, mas vós, o que vocês dizem que eu sou? Eles disseram, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e falou assim, bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E ele recebeu uma revelação de Deus, de quem era Jesus. E agora o profeta está trazendo uma revelação. Então feliz é aquele que consegue receber uma revelação de Deus. E ele está dizendo, ele te declarou para mim e para você. E ele diz assim, declarou o que é bom. Ele não disse o que é ruim, ou que talvez seja bom. Ele disse, ele te declarou o que é bom. Diga bom. Deus nunca declara para a gente algo ruim, irmãos. Deus sempre vai declarar alguma coisa boa na nossa vida. Porque Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, né? Pensamentos de paz e não de mal. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa temer. Ele está com você, não é isso? Às vezes a gente fala, pastor, mas quando a gente está na dificuldade, quando a gente está na luta, não, você pode crer que a palavra de Deus se cumpre. E Deus nunca vai deixar de cumprir a palavra dele. Então ele disse, ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Eu posso resumir toda a Bíblia nessas 3 palavras que ele vai dar. Jesus foi além, ele resumiu em 2. Mas aqui o próprio Deus está deixando 3 palavras. E a primeira diz que você pratique a justiça. Diga, que eu pratique a justiça. Sabe o que é praticar justiça, irmão? Praticar justiça é fazer o que é reto. Ele está dizendo, você aprenda a praticar a justiça. Você disse que você é crente, você levantou sua mão. E a Bíblia nos ensina que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino, a base do reino do nosso Deus está firmado num trono de justiça. E ele está dizendo, ele está declarando para mim e para você o que é bom. Que a gente faça o que é certo. Reto. Faça o que é reto. O que é fazer as coisas retas? Fazer as coisas certas. Para com Deus e para com os homens. Faça o que é reto. Se você sabe fazer o certo e não faz, você peca. Se você sabe fazer o que é certo e você não está fazendo, você está pecando. Ele está dizendo, olha, faça o que é certo. Faça a justiça. Quando eu e você entendemos que fazer as coisas certas é obedecer à palavra de Deus. Então a gente começa a entender, toda pessoa que obedece à palavra de Deus vive uma vida santa. Essa primeira coisa ele está dizendo, eu quero que você tenha uma vida santa. O pastor citou, não sei se ele é pastor, é pastor? O pastor citou aqui, 1 Pedro, não foi? Nós somos a nação santa. Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam santos. Deus vem buscar
um povo santo, irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, seja santo. Seja separado, faça o que é certo. Faça o que é certo. Você tem que fazer, é tão simples. Faz o que é certo. Não faça o errado. Ele está dizendo, olha, se você fizer o que é certo para comigo, e você fizer o que é certo para com o seu próximo, você já está fazendo o que é bom e o que eu espero de você. Faça isso. Deus está apontando um caminho para a gente seguir. Então ele está dizendo, isso é bom, então vamos fazer. Pode até custar no começo, mas daqui a pouquinho você entra e você fala, eu não quero fazer coisa errada. Coisa errada não é comigo. Eu ouvi alguns brasileiros dizendo que aqui mudou muita coisa, que tem muito brasileiro fazendo coisa errada aqui. No meu tempo também tinha. Tem em todo lugar, gente. Mas aquele que diz ser filho de Deus, a Bíblia diz que aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. E a Bíblia diz que Jesus andou nessa terra fazendo o bem. Fazendo o que era certo. E ele não fez nada que era errado. Então, pratique a justiça. Depois ele vai dizer que você ame a misericórdia. Você pode depois, se você quiser, ler Jó. Nesse pratica a justiça, a Bíblia diz, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. E esse homem era reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Lê a história dele e você vai entender o que é viver uma vida praticando a justiça. E aí ele vai falar que você ame a misericórdia. Você tenha prazer em fazer o bem. Irmãos, é tão interessante que às vezes a gente fica feliz quando alguém faz alguma coisa pra gente, né? Mas parece que é tão difícil quando a gente tem que fazer alguma coisa pro outro, não é? Não é verdade? Mas lembra, Jesus falou assim, o Filho do Homem não veio a essa terra para ser servido, mas para servir. Deus está dizendo para mim e para você que o que é bom é servir. Dá um sorriso aí e diga aí para a pessoa do seu lado, sirva. Sirva. Você conhece, todo mundo sabe isso, decor, isso é um chavão, mas é uma grande realidade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, sirva o Senhor. Sirva o Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem. Sirva o seu irmão. Olha, você pega a Bíblia, o que é o Evangelho de Deus? O Evangelho de Jesus é vir na igreja? O Evangelho de Jesus é jejuar? O Evangelho de Jesus é orar? Não, irmãos. Porque a Bíblia ensina que um homem subiu ao templo para orar. Um subiu lá e o outro ficou lá atrás, ajoelhado, nem levantava a cabeça. Mas o que estava lá na frente, ele dizia, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, ladrões. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. E ele foi falando tudo que ele fazia. Mas a Bíblia diz que ele orava dele para ele. A oração dele não passava do teto. Cara, ele não servia para nada. Vou falar, o cara era um trouxa, mano. Tava dentro da igreja, tava dentro da sinagoga, achando que tava abafando, levava aquele montão de moeda de ouro lá. E Deus olhava para ele, nem olhava. Não chamava a atenção de Deus. Aí vem uma viuvinha e joga 2 moedinhas. Ele falou, essa mulher é digna. Deu tudo que tinha. O Evangelho de Jesus, irmão. Você quer saber o que é o Evangelho de Jesus? Abre sua Bíblia em Gálatas 6. Gálatas 6, verso 2. Eu já estou findando a minha palavra. Quem achou aí, por favor, um homem que tem uma voz bem forte aí, se levante e leia para mim, por favor. Gálatas 6, 2.
Não tem homem forte aí, não? Levai as cargas uns dos outros e assim... Ô, glória. Tem um homem forte aí. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, sirva o seu irmão. Cuida dele. Eu ouvi um pastor uma vez pregando que vai chegar um dia que alguém vai ficar doente e que nem toda oração mais poderosa e mais pentecostal vai tirar esse homem do leito da morte. Porque um dia ele vai morrer. Todo mundo um dia vai morrer. Se Jesus não voltar, a gente vai passar pela experiência da morte. E aí vai chegar um dia, que é aquele dia que Deus marcou para a gente ir embora. Que pode fazer oração, vigília, pode jejuar. Deus falou que você vai partir, você vai partir. Então, o que é o Evangelho de Jesus? É você segurar na mão daquele cara que está lá no leito da enfermidade, ele é teu irmão em Cristo. Segura na mão dele. Fala, filho, pode ir, vai para a mansão celestial, vai se encontrar com o nosso Senhor e vai em paz. Sabe por quê? Porque eu e os meus irmãos, nós vamos cuidar da sua família. É cuidar, o Evangelho de Jesus é cuidar, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tá aqui, você quer ir para o céu e quer praticar a verdadeira religião? Cuida da vozinha aqui, ó. Cuida da vozinha. É, meu irmão. Cuida dos órfãos. Cuida do pastor, ele é órfão. Irmão, é isso aí, Jesus está falando. A lei de Cristo é isso, irmão. Ames, ele não está dizendo só praticar. Você deve amar a misericórdia. A gente tem que amar servir a Deus. O que motiva eu e você não é a recompensa ou o que as pessoas vão falar. O que eles vão falar pouco importa. O que vale é o que Deus fala. O que conta é o que Ele vai dizer. Porque se alguém falar, nossa, você fez uma coisa boa, você já recebeu seu galardão aqui. Mas se ninguém falar nada e você fez porque Ele falou que sua mão fizer não saiba outra, um dia você chega no céu e o seu galardão vai ser grande. Então cuida, serve. Não precisa o outro ficar sabendo. Gente, chega lá no Facebook. Olha, eu fui orar lá pelo irmão, hein? Olha, eu fiz isso, hein? Olha. Irmão, para com isso. Você fez. Deus já viu. A pessoa mais importante do universo viu. E Ele vai te abençoar. Agora, se você tiver com um problema de identidade, né? Precisando de uma palavra de encorajamento, de reconhecimento, fala com o seu pastor e com a sua pastora. Eles vão saber cuidar de você certinho. Lembra que todo mundo gosta de cantar a música lá do ministério, lá do irmão lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça. Não é assim, irmão? Então, ele está dizendo para mim e para você, ame servir. Serviço é o que Deus espera da sua igreja. E última coisa que ele vai falar para mim e para você. Andes humildemente com o seu Deus. Anda com Ele. Mas para andar com Deus, tem que ser humilde. Deus não anda com qualquer um. Deus não anda com soberbo. Se você é soberbo, pensa assim, não, Deus falou. Ele falou que Ele vai estar com a gente, mas com quem é soberbo, Ele não está, não. Pelo contrário, Ele põe a mãozona no peito e fala assim, eu resisto a você, meu filho. Você vai continuar soberbo, então eu vou te resistir. No dia que você for humilde, eu tiro a mão. E tem gente que está falando assim, o diabo é terrível.
O diabo não... pastor é Júlio? Pastor Júlio. Você não sabe do que está acontecendo na minha vida. O diabo tem se levantado de uma maneira... Rapaz, ele impede tudo que eu faço. Nem discernimento o cabra tem. É Deus que pôs a mão nele e falou assim, você precisa ser mais humilde, filho. Ele está falando que é o Satanás. Olha a blasfêmia que o cara fala. Está entendendo, meu irmão? E o que é ser um cara humilde? Para poder andar com Deus. É você entender que o que você tem, o que você é, tem e é, porque foi Deus que te deu. Você sabe que você era um perdido, estava indo para o céu, estava indo para o inferno, mas a graça do Senhor te alcançou. Hoje eu estava no serviço, lá, numa igreja, e eu vi exatamente isso. O Evangelho de Jesus não veio para mudar casamento. O Evangelho de Jesus não vem para mudar a situação. O Evangelho de Jesus vem para mudar as vidas. Ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O poder do Evangelho muda a nossa vida. Então a gente que era soberbo, agora a gente começa a olhar e falar, caramba, eu era esse lixo aí, eu tinha carrão, eu tinha dinheiro, mas nada disso trazia alegria, nada disso me preenchia, mas no dia em que eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida passou a ter sentido. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, para onde eu estou indo, e eu quero servir o meu Deus. E eu vou servir o meu Deus servindo você, irmão. Eu vou servir o meu Deus servindo você, pastor. Eu vou colocar os meus recursos, os meus dons e os meus talentos para a glória de Deus. É isso que Deus quer. Mas muitas vezes a gente se esquece. E aí a gente vem para a América e começa a ganhar um pouco mais de dinheiro. Lá no Brasil a gente tinha um Fusquinha, né? Aqui a gente compra um carrão. E aí você já acha que você está podendo. Volta para o Brasil. E aquele poder que você achava que você tinha, vai embora. Então, meu irmão, aprenda isso. Ande humildemente com seu Deus. O que ele está falando? Que você temos que aprender a ter relacionamento com Deus. Gente, passa muita gente lá no meu gabinete pastoral. E as pessoas falam assim para mim, pastor, estou com um problema, me ajuda aí. Eu começo a fazer a pergunta, falo assim, você ora? Não. Eu oro, pastor. Eu falo, mas que tipo de oração que você faz? Ah, pastor, eu levanto. De manhã eu falo, Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoa o meu dia, abençoa isso, abençoa aquilo outro, meu filho, minha filha, minha casa, meu trabalho, meu emprego, me livra do mal, então, vou embora. Depois, pastor, eu vou comer, eu dou graças a Deus. Depois eu como de novo, dou graças a Deus. A hora que eu estou vindo, eu agradeço a Deus. E à noite, antes de dormir, eu falo, Senhor, muito obrigado por esse dia. Aumenta a minha fé e perdoa os meus pecados. Mas um dia o caboclo vai estar muito cansado. Chegar no final do dia e falar, Senhor, perdoa a minha fé e aumenta os meus pecados. Isso não é vida com Deus. Isso não é vida com Deus. Esse tipo de oração é uma oração intercessória de gratidão. Vida com Deus é você tomar um tempo, entrar no seu quarto e falar, Deus, eu tenho alguns problemas. Eu sou orgulhoso. Eu não gosto de servir. E às vezes eu não sei fazer as coisas certas. Mas eu quero mudar. Me ajuda. Sozinho eu não consigo, mas o Senhor pode. Eu sei que no Senhor eu posso, então me ajuda. Então quando você começa a orar, você começa a permitir que Deus entre na sua vida e começa a transformar o seu coração. Você lê a Bíblia? Não. Que vida é essa com Deus? Eu não leio a Bíblia. Todo mundo aqui come, e come bem, né, pastor? Ainda que seja uma lasanha que não é pré-cozida, torrada, esturricada. Todo mundo come, gente.
Mas tem gente que não pega na Bíblia para ler. Não medita na palavra. Não é ler. Porquanto o Senhor tem uma demanda contra vocês, ouvi montes e contendas, Senhor, tá, lê a Bíblia, ok, já li a minha Bíblia. Não estou falando disso. Falando, Senhor, eu vou ler a tua palavra, fala comigo. É diferente, irmão. Vamos ficar só nessas duas perguntinhas, né? Não vou falar das outras. Então, você não tem vida com Deus e você quer que Deus te abençoe. Irmãos, eu tive uma pessoa da nossa igreja, vou te dar esse exemplo. Um dia ela teve um problema. De ordem relacional. Eu falei para ela assim, você vai ter que orar para que Deus transforme essa situação. Mas até quando eu tenho que orar? Até o dia que Deus mudar a situação. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que orar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu falei, até o dia em que Deus transforme essa situação. Mas quando é? Eu falei, não sei, se eu estivesse aqui, eu não era um pastor. Se eu soubesse disso, não era pastor, eu era outra coisa. Então, você vai orar. Ah, pastor. Eu falei, irmã, vem aqui. Quando Jesus te abençoou e restaurou o seu lar, estava tudo muito bem, né? Você pegou os últimos 3 anos da sua vida, viajou, postou lá no Face, você tomando todas com seu marido, né? Igreja que era bom, você não ia. Agora você quer falar para mim que com 5 minutinhos de oração você vai resolver o seu problema? Não vai, irmã, você vai orar muito. Ó, pode cair de joelho, boca no pó e clama. Ela tem um nenenzinho, tinha um nenenzinho. Irmão, ela ia nas vigílias. Ó, pastor, filho não é problema para ir na vigília. Essa menina com um molequinho travesso, mano. Ela ia nas vigílias, agarrava ele, fazia o moleque dormir e orava, meu irmão. Não faltava uma vigília, não faltava um culto. Ah, agora ela estava necessitada da bênção do Senhor. Então ela ia todos os dias na igreja. Todos os dias que tinha culto, porque não tem serviço todos os dias. Em 6 meses, Deus começou a fazer uma obra de transformação no lar dela. E está fazendo, começou. Que ele começou a boa obra e não vai terminar. Mas eu falei, vai ter vida com Deus. Aí a pessoa chega, pastor, eu dou o dízimo, pastor. Mas olha, minha vida... Aí você fala, minha filha, você tem orçamento familiar? Você gasta mais que você ganha? É, pastor, um pouquinho, né? É que é mulher, né, pastor? O senhor sabe, né, pastor? É o tal do workshop, né? Eu fico trabalhando e ela fica no shopping. Irmão, não tem. Deus não vai quebrar regra, não. Vai ter vida com Deus. Tenha relacionamento. Deus tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Um homem foi preso na nossa igreja. A mulher dele veio falar comigo. Pastor, eu estou desesperada. Falei, irmã, por que você está desesperada? Eu estou com medo que o meu marido perca a bênção dele. Falei, a fé é que ele se desvie. E você está tão assim? Estou. Tá bom. Sabe por que você está assim, irmã? Não, porque você não confia em Deus. Porque Deus não é o primeiro na sua vida. Porque se você confiasse em Deus, você estaria agora em paz. Sabendo que Deus está lá cuidando do seu esposo na cadeia. Sabe quem é o primeiro na sua vida? É o seu marido. E você está vivendo uma vida errada. Irmão, está aí minha esposa, está aí os pastores que estão aí da igreja. Não aliso para ninguém. Você parou na minha frente, começou a falar bobeira, vai escutar. Vai escutar com amor, é claro. Não dá, não tem vida com Deus e quer que Deus faça assim, ó. Não vai não, irmão. Então Deus está falando para mim e para você nessa noite. Você quer viver uma vida vitoriosa, uma vida que te leva para o céu. Faça o que é certo, ou seja, tenha uma vida santa. Segundo, ame servir. Terceiro, tenha relacionamento com Deus. Tem gente que gasta mais tempo com mídia do que com Deus.
sabe que tudo isso está sendo gravado. E um dia ele vai mostrar. Você nem tempo para mim você tinha. Então, querido, eu quero te desafiar nessa noite a você buscar essas 3 coisas na sua vida. Deus te ama, Deus tem um projeto para você. Ele te chamou para ganhar vidas para Jesus. Te colocou aqui em Orlando, não foi por nada. Você até veio aqui pensando, eu vou para lá, vou fazer, tal. Você não sabe os caminhos do Senhor. Mas Deus te trouxe para esse lugar. Para te usar para a glória dele. Amém? Amém mesmo? Tá bom. Mesmo assentado, eu queria pedir para a pessoa que toca o teclado vir aqui. Espera aí, eu posso pedir para o Vini? Vini, vem aqui, Vini, por favor. O Vini é o nosso pastor de adoração. Quem toca o teclado pode ligar para ele. Ajuda ele aí. Feche os seus olhos por um momento. Se você... Queria que toda a igreja fechasse os olhos agora. Esse é um tempo sério. Se você entrou aqui nessa noite e muitas vezes você tem tido problema de praticar a justiça, fazer o que é certo, viver uma vida santa. Se você tem tido problema de ser como o bom samaritano que serviu o próximo, sem conhecê-lo, mas pôs todos os seus bens, seus dons para cuidar daquele homem. Você tem tido problema com isso. Ou se você não tem tido tempo para Deus, para ter um relacionamento com Ele. Mesmo assentado aí onde você está, o povo está com os olhos fechados. Eu queria que você fizesse um sinalzinho com a mão, eu vou orar por você. Ninguém vai te ver, não vou te chamar aqui na frente, mas quem gostaria de que isso mudasse na sua vida a partir de hoje, levanta sua mão aí. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vai abaixando sua mão. Fala, Senhor, eu quero ter mais tempo, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais de perto. Eu quero, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu quero ser para a Tua glória. Eu quero Te servir. Quem mais? Abaixa sua mão. Deus te abençoe. Quem mais? Levanta sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, quem mais? Deus te abençoe, quem mais quer? Deus te abençoe, pode abaixar sua mão. Quem mais quer? Deus te abençoe, Deus te abençoe, quem mais? Quem vai ser o próximo? Diz, Senhor, eu quero ter relacionamento contigo. Deus abençoe, pode abaixar sua mão, Deus abençoe. Senhor, eu quero fazer o que é certo, o que te agrada. Eu quero fazer uma oração com você agora. Fica sentado aí. Deus viu a tua mão. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas vidas que levantaram suas mãos. Quero te louvar, ó Deus, porque, Senhor, eles estão sendo desafiados nessa noite. E eles estão aceitando esse desafio porque eles querem se relacionar de maneira mais íntima com o Senhor. Te conhecer, ó Deus amado, e saber da tua vontade, saber dos teus desejos, ó Pai amado, e viver uma vida para a tua glória, servindo o próximo, vivendo uma vida santa, de obediência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela vida desses irmãos que tiveram a coragem, a ousadia, que o Senhor os capacite, que o Senhor dê força e ânimo para eles vencerem. Ó Deus amado, e naquilo que eles não têm força, que eles não conseguem, que o Teu Espírito, Senhor, os capacite, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, visitá-los. E ó Deus amado, a partir dessa segunda-feira, ou a partir daqui, quando eles saírem daqui, eles já comecem a viver algo diferente na vida deles. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida deles o Teu poder, a Tua graça. Eu declaro sobre eles, ó Deus, uma unção nova, uma unção fresca, uma disposição, ó Deus amado. E que o Senhor os cerque, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal. E que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça e os fortaleça para viverem o novo do Senhor a cada dia. No nome de Jesus, eu oro e eu te agradeço. Amém. Eu queria fazer outra coisa. Agora você olha para mim. Queria convidar o pastor Fernando.
Vem aqui, pastor. Fica aqui na frente, por favor. Vem, pastora Silvia, vem também. A Bíblia diz, no texto que eu li, que Deus deu uma liderança. Fique de frente para eles lá. Deus deu uma liderança para o povo de Israel, que era Moisés, Arão e Miriam. Mas no primeiro dia que eles tiveram o primeiro confronto, quando eles saíram do Egito, Moisés subiu para o monte e falou para Josué: Josué, escolhe os homens, desce para o vale, vai pelejar. Enquanto eu, Arão e Hur, nós vamos subir lá para o monte. E Moisés subiu com aqueles 2 homens. E a Bíblia diz que enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, o povo vencia. Mas a Bíblia diz que as mãos de Moisés eram pesadas e muitas vezes ele não suportava, então ele abaixava. Então quando ele abaixava, quem vencia eram os amalequitas, o inimigo. Irmãos, eu já fui pastor aqui nessa cidade. Não é fácil ser pastor de brasileiro. Aliás, não é fácil ser pastor, viu? Tem gente que acha que ser pastor é fácil. Não é não, viu? Ser pastor é algo tremendamente difícil. É só para quem tem chamado mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço a história do Fernando desde o dia que ele chegou aqui nessa cidade. Depois eu fiquei longe. Mas eu sei que Deus tem levantado a vida dele e da Silvia. Então eu quero saber daqui, desse lugar, desse ministério, quem é que vai se dispor a vir aqui e falar assim: pastor, conta comigo, eu vou manter as suas mãos levantadas. Pastora, conta comigo, eu vou manter as suas mãos levantadas. No que depender da gente, vocês podem contar comigo. Quem é que vai? Quem vai ser Arão e Hur na vida desses pastores? Se levante e venha aqui segurar o braço dele. Quem desse ministério vai segurar os braços deles? Pode vir aqui, segure o braço desses pastores. Eles são os vossos pastores, eles são a vossa liderança. Deus está vendo isso, irmãos. Hoje Deus está marcando a história dessa igreja por um povo que vai se levantar e vai cuidar desse homem e dessa mulher de uma maneira como nunca foi cuidado. Mas não é de palavra não, gente. É porque vocês amam a obra de Deus e falam: pastor, nós estamos dispostos a servir o Senhor. Servir a Deus, servindo o Senhor. Conta com a gente. Deus vai abençoar. Nós vamos crescer. Nós vamos nos tornar a maior igreja brasileira desse lugar. Mas não é para a nossa glória, é para a glória dele. Quem sabe quando eu voltar aqui, vocês já não estejam aqui, vocês já estejam em um lugar para 1000 pessoas. Porque o Senhor começou a abençoar. Pastora Simone, vem aqui. Me ajude aqui, querida. Ore. Aleluia. Você pode ligar o microfone para ela. Comece a declarar bênçãos sobre a vida deles. Abre a tua boca, querido, e comece a profetizar sobre a vida de pastor Fernando e pastora Silvia. Comece a declarar bênçãos em todas as áreas da vida deles. Comece a declarar bênção. Eles declaram sempre bênção sobre a tua vida. Comece agora a declarar sobre a vida deles aquilo que você deseja no mundo espiritual sobre eles. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, como igreja de Cristo. Oh Deus, nós estamos aqui como um povo, um corpo, Pai. Aleluia. Senhor, esses homens e mulheres estão aqui porque foram chamados pelo nome, Pai, para servir o teu reino, para fazer o teu nome grande, Senhor. Deus, nós queremos ser um corpo, aquele corpo dinâmico na tua presença. Aleluia. Não queremos ser peso para ninguém. Pelo contrário, Pai, queremos carregar as cargas uns dos outros.
outros. E eles estão aqui à frente agora declarando isso profeticamente, Pai. Que eles serão apoio, eles serão suporte. Eles verdadeiramente, Pai amado, ajudarão, Senhor amado, os teus servos que têm a liderança dessa igreja a fazerem a tua obra com mais facilidade, com mais leveza, para que teu evangelho possa correr muito mais rápido por essa cidade. Senhor, nós sabemos que existem tantos brasileiros a serem alcançados, Senhor amado, e nós sabemos que nós somos agentes do céu nessa terra. Por isso que cada um deles, ó Pai, possa tomar a sua posição no corpo, possa assumir a sua posição em propósito, Senhor, e esse povo possa ser multiplicado, e esse povo possa ser cuidado. Aleluia. Senhor, o Senhor nos deu a grande comissão de irmos e pregar o evangelho, e cuidar, e discipular, e batizar. Senhor, não é só o pastor Fernando e a pastora Silvia, mas cada um que está aqui tem esse chamado e essa comissão de ir, discipular, de batizar, de consolidar pessoas na tua presença. Queremos, ó Pai, declarar sobre eles um crescimento exponencial, Senhor, de homens e mulheres sedentos por ti, homens e mulheres que têm um compromisso contigo, não na terra, mas no céu, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar poderosamente esse povo que aqui se reúne, fazendo deles homens e mulheres que se destacam nessa cidade, não pelo dinheiro, não pela posição, não pelo inglês bem falado, mas porque são homens e mulheres santos que servem ao Senhor e têm intimidade contigo, Pai. Nós abençoamos com toda sorte de bênçãos essa igreja, os jovens, os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, todos serão cheios do teu Espírito e espalharão sobre Orlando a glória do Senhor. Em nome de Jesus, a glória do Senhor será vista, a glória do Senhor encherá este lugar, a glória do Senhor encherá este lugar. Oh Deus, nós te exaltamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Abraça o seu pastor, dê uma palavra para ele. Enquanto isso, você vai ouvindo uma canção. Vire, ministra pra gente. Aleluia. Vai abraçando o seu pastor aí. Não deixe de dar um abraço no seu pastor, na sua pastora, não, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Se abraçou, vai se sentando. Desculpa. Aleluia. Nós acabamos de ouvir aqui que Deus quer de nós, que nós sejamos santos. Amém? Amém, irmãos? Deus quer que nós sirvamos. Amém? E Deus quer que nós andemos humildemente com Ele. Se você quiser aprender a ser santo, você tem que olhar para Jesus. Se você quiser aprender a servir, você tem que olhar para Jesus. Se você quiser aprender a ser humilde, você tem que olhar para Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa existência e Ele está às portas. Muito breve Ele vem buscar uma igreja parecida com Ele, semelhante a Ele. Não parecido com qualquer outra pessoa ou qualquer outra estrutura, mas parecido com Jesus. Essa canção que o Tony pediu para que eu cantasse, ela fala sobre Ele. Você pode fechar seus olhos se você quiser, glorificá-lo enquanto eu canto. Ela fala sobre quem é Jesus e como nós podemos aprender a ser santos, servir e ser humilde com Ele. Amém? Jesus,
Cristo Jesus, Jesus, Cristo Jesus, vamos agir como Ele, que sendo Deus não se apegou a isso, esvaziando-se para ser servo dos seus, e sendo homem humilde obedeceu, não rejeitou a cruz e recebeu o nome. Cante comigo, Jesus. Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Vamos declarar mais uma vez esse nome. Jesus, Cristo Jesus, vamos agir como Ele, que sendo Deus não se apegou a isso, esvaziando-se para ser servo dos seus, e sendo homem humilde obedeceu, não rejeitou a cruz e recebeu o nome, exaltado nos céus, no mais alto lugar, todo joelho a Ele se dobrará, céus e terra e debaixo da terra, tudo confessará que só Ele é Senhor. Exaltado Ele é nos céus, exaltado nos céus, no mais alto lugar, todo joelho a Ele se dobrará, céus e terra e debaixo da terra, tudo confessará que só Ele é Senhor. Declare Jesus, Jesus, Cristo Jesus. Mais uma vez, Jesus. Jesus, Cristo Jesus, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
para... Se você puder, fica de pé, erga as tuas mãos e cante isso. Vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Se você veio, adore a Ele, abra teus lábios e comece a exaltar o nome de Jesus. Exalte a Jesus nessa noite, dê mais uma vez o seu louvor a Ele, para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Você pode levantar suas mãos lá em cima e aplaudir o Senhor Jesus. Ele é Jesus, Ele é o centro.